Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na Vila dos Ventos, no acampamento dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, lá da cidade de Rolim de Moura. Nós estamos aqui, conhecido como Alagado de Pimenta Bueno, fica entre Pimenta Bueno e Vilhena, aqui é a Vila dos Ventos, ao qual, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós queremos agradecer Dona Maria do Carmo e agradecer também o senhor José Carlos Félix da Silva. O Carlos, ele é pastor da Igreja Cristã Maranata. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Cristã Maranata, um abraço a todos os irmãos de todas as denominações. Sejam bem-vindos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. Hoje estou com uma classe aqui, nós estamos fazendo o resumo da lição, então eu vou aproveitar para falar, com os adultos. Nós temos uma classe de juvenis, uma classe também de crianças. Fizemos a abertura aqui da nossa escola sabatina e daqui a pouco vai ter culto divino também. Como eu não postei ontem, sexta-feira, o resumo da lição, deixei para postar hoje, pedi aqui para me autorizarem a gravar para a gente dividir com vocês o resumo da lição número 7. Recapitulando então, João, ele está trabalhando, escrevendo uma carta para a segunda geração. A segunda geração, eles tinham um problema, que era o gnosticismo e o platonismo. Enquanto o gnosticismo questionava a divindade de Jesus. E essa questão, se Jesus era divino ou não, estava entrando dentro da igreja e colocando dúvida na cabeça daquelas pessoas que não tiveram contato direto com Jesus Cristo e também não tiveram contato direto com os 12 apóstolos. João, ele é o último apóstolo vivo e ele está reforçando a fé da segunda geração, terceira, quarta, da nossa geração e até a última geração, dizendo, olha, os milagres citados pelos meus amigos, companheiros, Mateus, Marcos, Lucas, também citados no Antigo Testamento, todos os milagres apontando para algo maior. O que é esse algo maior? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus criador de todas as coisas. João, ele vai abrir o seu evangelho dizendo que todas as coisas foram feitas através de Jesus e sem Jesus nada teria sido feito. Então ele reforça a fé daquelas pessoas que estavam lutando contra o gnosticismo e também, quando chega por volta de 1842, 43, 44, a própria Bíblia ela vai pedir. E ela diz, está profetizado que se levantará um grupo na terra, discípulos de Jesus, com a missão de pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, a partir do verso 6. Principalmente a primeira mensagem dizendo que Jesus é o Criador, que Deus é o Criador de todas as coisas. Recapitulando, por que era essa missão a partir de 1844? Porque a partir dessa data estava profetizado que nós chamamos de tempo do fim. E o que acontece nessa época? O darwinismo surge, os primeiros rascunhos de Darwin, e se transforma em livro, se transforma numa teoria e para alguns se transforma em verdade, vai para a escola, universidade, faculdade, concursos, questionando novamente que Deus não é o Criador. Assim como João tinha um problema lá na segunda geração, nós temos um problema agora, na nossa geração, porque também é questionado Deus como Criador. Dizendo, não, tudo é fruto de uma evolução. Um Big Bang aconteceu e a gente surge quase do nada, né? Então nós estamos aqui refutando porque o cristão, ele é criacionista por natureza. Tudo bem até aí? Sabemos então da missão de João e sabemos também da nossa missão. Nós somos aquele que, como João Batista, estamos endireitando o caminho para a vinda do rei. Naquela época, João veio primeiro que Jesus Cristo e apresentou Jesus Cristo. E agora, nós estamos aplanando o caminho para a segunda volta de Jesus Cristo, o Deus Criador, que faz uma promessa. Antes de falar dessa promessa de Jesus, eu quero falar com você que está em casa e com você que está aqui, que as pessoas, eles tinham então uma ideia diferente do Messias vindouro. O Messias que era profetizado no Antigo Testamento. Eles comparavam que esse Messias seria igual a quem? Igual... Pode falar.
né? Moisés havia libertado o povo das mãos opressoras dos egípcios. Lembra disso? Eles ficaram 430 anos cativos. Agora, eles tinham então fixado Moisés como um libertador e como um salvador, e Moisés tinha libertado eles da opressão egípcia. E eles acreditavam que Jesus Cristo seria um segundo Moisés. Logo, eles acreditavam que Jesus Cristo iria livrar eles das mãos opressoras de Roma, que seria restaurado novamente ali a cidade, a capital, a sede, e seria devolvido o reinado a Israel, e Jesus seria o rei. Por isso que eles cobiçavam estar à direita ou à esquerda, estarem servindo ali. Recapitulando, vocês lembram que então Jesus seria o rei perfeito. Por quê? Porque se houvesse um cerco, faltasse comida, Jesus iria alimentar, porque ele tinha esse poder de multiplicar os pães. Se alguém fosse ferido nos olhos, ele iria curar a cegueira. Se alguém fosse ferido nas pernas, ele iria restaurar o andar. Se alguém morresse, como aconteceu com Lázaro, ele iria ressuscitar. Então estava formado na ideia deles a pessoa perfeita para livrar eles da opressão romana. O que João fez? Joga um balde de água fria. João diz, quando Jesus é batizado, e aqui começa a falar dos testemunhos, João diz, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, citando Isaías. Ele está dizendo, olha, vocês não compreenderam Isaías. Você não entendeu o que está escrito no Antigo Testamento? As profecias que falam do Messias. Vocês não entenderam? Deixa eu explicar. Ele é aquele que vai livrar vocês, não da opressão romana, não vai livrar vocês das aflições deste mundo. Ele vai fazer algo maior, algo que vocês não podem fazer. E o que vocês não podem fazer? Livrar-se da penalidade do pecado, que é a morte eterna. Todos aqueles que pecarem, a condenação seria morte eterna. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então Jesus, ele veio não para libertar o povo da opressão romana, mas Jesus veio para libertar o povo da penalidade do pecado, que seria morte eterna. Para livrar-nos do poder do pecado, porque nós somos pecadores e às vezes permanecemos como escravo do pecado. Ele diz, não, através do Espírito Santo, Jesus agora nos dá poder para nos livrarmos do poder do pecado. O pecado não mais pode ter poder sobre as nossas vidas. E agora, Jesus, ele faz uma nova profecia. E nós estamos aguardando essa profecia e não podemos deixar que as pessoas continuem sendo enganadas. O que Jesus diz? Jesus fala, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Pois muito bem, eu vou para o meu pai, eu vou para casa, eu vou preparar lugar, e quando eu terminar de preparar esse lugar, eu voltarei outra vez. E voltarei para levar cada um de vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver, para todo sempre. Amém? E o que as pessoas esperam de Jesus hoje? A mesma coisa que as pessoas esperavam de Jesus naquela época. Eu espero que Jesus me dê um bom emprego, e quando eu não tenho esse bom emprego, eu começo a cobrar de Jesus. Eu cobro que Jesus me dê muita saúde, e aí, quando eu não tenho, ou quando um parente, um amigo não tem a boa saúde, eu começo a criticar e começo a cobrar de Jesus. Pessoas querem prosperidade, pessoas querem viver em paz, e vem o balde de água fria e diz, olha, aqui na terra vocês terão aflições. Mas vou dar uma notícia boa para vocês. Eu venci o mundo por vocês. Na cruz, a cruz é a glória de Jesus. Todos os grandes conflitos do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, até a morte de Jesus, era para que Jesus ou desistisse ou não chegasse à cruz. Portanto, toda vez que você lê a Bíblia, leia com foco em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Depois do homem e a mulher pecarem, o próprio Jesus faz ali aquela reunião, naquele lugar maravilhoso como este que nós estamos aqui, e fala para eles, vou bater um papo com vocês agora. De vocês dois, verá o descendente da mulher. E esse descendente vai ter o poder do alto para pisar, para esmagar a cabeça de Satanás.
Ô serpente, Satanás, vem aqui. Você é poderoso também. Seus poderes não serão arrancados. Você vai ter poder de ferir o calcanhar do Salvador. Ali, estabelecido essa guerra entre o bem e o mal, o grande conflito, ali continua, graças a Deus, que há esse grande conflito. De um lado, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, as hostes celestiais, o povo de Deus aqui na terra, mas do outro lado, Satanás, um terço dos anjos que estavam no céu e as pessoas usadas por ele aqui. Então, toda vez que você vai olhando para a história da Bíblia, quando nasce já o primeiro filho do casal, Satanás já entra em ação para falar, olha, se é desse que vem a descendência, vamos aniquilar. Quando você vai para a história de Abraão, você vê a mulher sendo infértil, e vai para toda aquela peleja, Deus tenha misericórdia, e você vai percebendo que a ideia de Satanás é não deixar que Jesus nascesse. E quando Jesus nasce, ele usa o Império Romano para perseguir as crianças, até 2 anos de idade, buscando matar para que a profecia não se cumprisse. Satanás usa o Império Romano para ir atrás das crianças. Jesus então foge. José e Maria vai ter ele lá em Belém, como estava profetizado, e ele consegue fugir desse cerco, e ele começa a crescer como criança, aos 12 anos já um mestre pregador da palavra de Deus, mas o grande conflito estabelecido, Satanás está impedindo, lutando, usando pessoas, usando ferramentas humanas, para que Jesus não chegasse à cruz. Quando Jesus chega à cruz, que era a missão dele, então é a glória. O que é a glória? É a vitória de Jesus, porque na cruz ele vence o pecado, na cruz ele vence a morte, e ele ganha, ele pega novamente aquela carta selada que estava na mão de Satanás. Satanás, ele tinha o direito, não conquistado, mas roubado, de ir ao céu como representante da terra. Mas ao chegar no céu, Satanás, ele fazia a acusação. Ele era o acusador. Depois que Jesus Cristo, ele morre, ressuscita e ele vai para o céu, o Apocalipse capítulo 5 mostra que ele é aceito no céu, ao lado do Pai, e toda a santidade do céu dá glória, 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 hosanas a ele. Por quê? Porque o próprio João, que nós estamos estudando, viu ele sendo entronizado no céu à direita do Pai e tendo agora o livro em suas mãos. Satanás perde o direito de ir ao céu a partir daquele momento. E Jesus, agora no céu, é representante do ser humano, agora não como acusador. Mas ele fala, filhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Porque o pecado é ruim, o pecado é mau, o pecado provoca dor, separa do Pai, a família, o pecado não é bom. Mas se porventura vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado no céu. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, ele não é o acusador, ele é aquele que nos defende. Então todas as narrativas que nós estamos vendo, nos temas do Evangelho de João, da lição 1 até a lição 6, a lição 6 foi uma recapitulação, vocês perceberam, você está em casa, eu disse que eu nem postei o vídeo porque é uma recapitulação, o autor ele traz para nos trazer a memória dizendo, olha, todos os milagres estão apontando para Jesus como Messias, todos os milagres apontam Jesus para a divindade, a segunda pessoa da Trindade é o Deus Criador. E a lição 7, como eu disse que eu estou fazendo apenas um resumo, ele abre no sábado citando as pessoas que falaram a respeito de Jesus, dando testemunhas de quem é Jesus. E ali tinha judeus, tinha samaritanos, tinha mulheres, tinha homens da sociedade, como Nicodemos, e tinha mulher samaritana, não bem sucedida financeiramente. Entre os samaritanos e os judeus havia uma briga constante. Para os judeus, os samaritanos era pior do que os romanos. E uma mulher samaritana se torna uma missionária. Então ele cita no sábado pessoas que usaram palavras, falando, olha, vocês, aí no ano 2024, vocês têm provas suficientes para crer que Jesus é o Criador. Não caia nessa do darwinismo, não caia nesses enganos de Satanás. Nós estamos registrando para você de pessoas que viveram, pessoas que a sociedade conheceu,
Pessoas que a sociedade aceitou, pessoas que a sociedade rejeitou, mas que as pessoas viram. Era cego e voltou a enxergar, era paralítico e voltou a andar, morreu, como Lázaro, 4 dias, e ressuscitou. E as pessoas viram a ressurreição, comeram de novo com ele. No domingo, ele vai falar de Abraão. E quando ele fala de Abraão, ele vai citar uma coisa muito importante. Ele fala, olha, Abraão viu o meu dia e Abraão se alegrou. E ele cita que quando foi feito o teste da fidelidade de Abraão, porque Abraão, ele foi, no nosso linguajar, alguém que pisou muito na bola. Ele foi escolhido para que dele, da linhagem dele, viesse o Messias. Jesus é da linhagem direta de Abraão. E por isso que Abraão, quando nós olhamos para ele, por que Abraão fez todas essas coisas erradas? Porque Satanás estava tentando fazer com que Abraão pisasse na bola, não se arrependesse do pecado e que não viesse a linhagem, o Messias. Então nós podemos agradecer a Abraão pela vitória dele, da família dele, porque de lá vem o Messias. Em ti, Sara, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra poderão ser salvas através de vocês, da linhagem futura de vocês. Abraão não sabia. Por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que para nós são insignificantes, mas lá no futuro, alguém vai falar, aquele dia, você lembra? Nós vamos sentar com Abraão e falar, Abraão falou, olha que legal! E Jesus, então, ele quer mostrar para Abraão o que significava a dor de um pai de dar o seu filho em sacrifício pela humanidade. Sacrifica o seu filho, Isaac. E Abraão, então, vai para o sacrifício. E quando ele está para sacrificar, vem a voz, e ele olha e está um cordeiro. Aquele cordeiro era a representação de Jesus Cristo. E Abraão viu o seu dia. E Abraão ficou feliz. Abraão começou a entender o propósito dele naquela caminhada, que era uma grande geração e que através dessa grande geração da sua família viria então o Messias. O autor vai chamar a atenção na segunda-feira para o testemunho de Maria. Qual é o grande lance aqui em Maria? Nós temos ali a história de Simão. Simão, ele era um cara que tinha pegado lepra e ele encontrou Jesus. Jesus não teve preconceito. Jesus chegou até o Simão e curou Simão da lepra. E respeitou a lei mosaica. Falou, vai lá agora e fala com os sacerdotes. Vai ficar no tempo de purificação, depois você volta, retorna para a sociedade. E esse camarada, ele ficou feliz. E agora ele se junta com uma família feliz. Porque ali nós temos uma história muito interessante. A história da ressurreição de Lázaro. Mas quando você olha para Lázaro, você percebe que Lázaro era rico. Maria e Marta, eles eram ricos. Por quê? Porque o perfume que Maria vai ungir Jesus custava 1 ano de salário de um trabalhador comum. Mais de 14 mil reais hoje. Que perfume é esse? Que uma pessoa tinha em casa. E estava aguardando para o momento certo de ungir Jesus, talvez, na sua morte. Onde não teria proveito nenhum. Eles eram ricos. E a riqueza não comprou a saúde. A riqueza não comprou a vida do seu irmão. Então ela estava muito feliz. E ela havia entendido que Jesus tinha poder de perdoar pecados. E a lição diz que eles estavam comemorando essa festa para homenagear Jesus Cristo, porque ele estava comemorando a bênção de receber o perdão do pecado, ou seja, o direito de entrar no céu, a cura do leproso e a ressurreição de Lázaro. Para que nós possamos refletir ali no que nós estamos fazendo. O que nós estamos devolvendo como gratidão a Deus. Nós que vimos milagres em nossas famílias. O milagre, por exemplo, do perdão do pecado. A certeza que Deus está me dando, que tudo que eu estou fazendo aqui, todas as lutas, todas as batalhas, não tem sentido se não fosse o céu. E o céu é maravilhoso. João tenta descrever o céu nos últimos capítulos de Apocalipse, e é para lá que eu quero ir. Eu fico imaginando rever os meus entes queridos, passados, e aqueles que virão depois de mim, nessa grande reunião, e eu poder abraçar a todos. Não tem preço. Agora, o que eu estou fazendo para agradecer? Ela deu, naquele dia, diante de todas as pessoas, aquilo que ela tinha de melhor, que ela achava que era de melhor, que era aquele perfume. Eu fico imaginando como ela guardava, que maravilha deveria ser aquilo. E ela, então, ela estava ungindo Jesus como gratidão. Aqui é gratidão pelo milagre recebido, pela ressurreição, porque você e eu, ao sermos perdoados o pecado, nós também, como Lázaro,
nós vamos ressurgir no último dia. As águas darão conta dos seus mortos. A terra vai dar conta dos seus mortos. Ao tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos em Cristo serão transformados, glorificados. E juntos teremos um encontro com Jesus nos ares. Você tem a certeza da salvação porque Jesus te comprou com preço caro. Não como ouro e nem prata, mas com o seu sangue. E na certeza da salvação, o que você tem feito? De gratidão a Deus. Tem doado um pouco do seu tempo? Tem devolvido um pouco daquilo que Deus te dá? Tem ajudado as outras pessoas que também são filhos de Deus? Na terça-feira ele fala do testemunho voluntário de Pilatos. A mulher de Pilatos sonhou. Pilatos, ele acompanhava, ele era muito bem informado. Depois que Pilatos conversou com Jesus por 2 vezes, olhando para Jesus, e claro, para ele estar naquele posto, ele era um homem sábio, ele falou, não há dolo. Este homem que vocês estão trazendo para mim, não há dolo algum, ele não tem culpa alguma. Propôs soltá-lo. E os judeus que dizia conhecer muito bem o Messias, resolveu condená-lo. Mas nós não vamos falar dos judeus. Nós vamos falar de Pilatos. Porque Pilatos reconheceu que não havia dolo em Jesus. Ele chegou a escrever em 3 idiomas, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. E mesmo assim, ele mandou matar Jesus. Mesmo assim, ele deu a autorização para matar Jesus. Quantas pessoas que a gente conversa sobre Jesus, e ele acredita em Jesus. Ele sabe que Jesus é o Salvador, que Jesus era o Cordeiro, ou é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele acredita que Jesus está no céu e que Jesus vai voltar. Mas ele mata Jesus no coração. Ele mata a reputação de Jesus. E você? Tem deixado Jesus viver na sua vida, viver no seu coração? Ou você também, como Pilatos, reconhece que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O que Pilatos não entendia naquele momento era a missão, porque ele não conhecia a Bíblia, a Torá, como os judeus conheciam. Porque Jesus não era apenas o Rei dos judeus. Jesus era o Rei de todos os reis. Jesus, naquele momento, ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois da sua ressurreição, além do Cordeiro, além de rei, ele passa a ser rei, ele passa a ser juiz, ele passa a ser sacerdote, sumo sacerdote. Tudo isso faz parte do grande ministério, do plano de salvação em Jesus pela humanidade. Nesse momento, ele está no lugar santo dos santos, fazendo a grande expiação do pecado da humanidade. E está pertinho de terminar essa missão, e ele vai jogar um incensário na terra e dizer, está pronto. Nesse momento, a Bíblia não fala, mas pela parábola das virgens, nós sabemos que então a porta da graça se fechará. Jesus joga o incensário e fala, está feito. A porta da graça se fecha. E aqueles que estão salvos, aqueles que estão ali todos os dias pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo que são falhos, continue sem pecar. Vai caminhando para o céu. E aqueles que estão em pecado e que não aceitaram Jesus, acabou o tempo da oportunidade. Há 2 formas de acabar o tempo da oportunidade. Ou a porta da graça se fechando, Jesus jogando o incensário, ou você morrendo. Você sabe o dia que você vai morrer? Não. Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Então se prepare agora. Não basta apenas dizer que Jesus é o Rei dos Reis e assim como Pilatos condenar ele à morte. Na quarta-feira nós falamos do testemunho de Tomé. Tomé é aquele cara que Jesus havia aparecido para os discípulos. Tomé não estava no momento. E Tomé é o cara que não acreditou nos seus amigos. Tomé não acreditou naquilo que o próprio Jesus disse. Tomé talvez conhecesse o Antigo Testamento, não acreditou na profecia de Daniel, capítulo 7. Tudo apontava para a ressurreição de Jesus. Jesus disse que iria ressuscitar. Ele havia aparecido para as mulheres, havia aparecido naquela casa. Aliás, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas e Tomé, aqui ele vai colocar condição para acreditar em Jesus. Se eu não ver, não tocar, não ver o buraco dos pregos da sua mão, se eu não tocar do seu lado esquerdo, não foi furado pela lança do soldado romano, eu não enfiar o dedo lá na ferida dele, eu não crerei. Olha,
Eu sempre uso o oxigênio porque é a coisa mais fantástica do mundo. Um pouco mais, a Terra explodiria. Um pouco menos, a gente morria como peixe fora da água, agonizante. Olha toda essa natureza, tudo lindo, maravilhoso. Olha os pássaros cantando. Quem deu voz a eles? Olha essa tecnologia, usando o telefone para chegar a você. Quem construiu esse cérebro humano fantástico? Foi Deus, o Criador de todas as coisas. E mesmo assim, como Tomé, pessoas ainda estão colocando condições para acreditar em Jesus. Senhor, se o Senhor curar aqui esse meu parente que está à beira da morte, eu vou crer no Senhor. Senhor, me dá um carro, me dá prosperidade, eu vou crer no Senhor. Jesus se apresenta para Tomé e falou: Tomé, vem aqui, toca aqui, Tomé. Tomé tocou em Jesus e falou: agora eu creio. Jesus, ele não condena uma fé que questiona, mas não podemos impor condições. E aí ele fala para todos nós, que é o verso de memorizar nessa lição. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. Porque aqueles que creram receberão vida eterna. Amém? Se você não crê que Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade, que Jesus Cristo, ele é o Deus Criador de todas as coisas, se você não acredita que ele é o Messias vindouro, qual é a diferença? Por que às vezes as pessoas confundem? O Messias vindouro era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje o Messias vindouro é aquele que voltará em grande glória na segunda volta. O Deus, segunda pessoa da Trindade, o Deus Criador é Jesus Cristo. E se você crê, você diz amém. Se você é assim como Tomé, você impõe condições, eu acredito que você tem problema. Você não acredita na Bíblia, porque tudo que nós estamos relatando aqui é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, de Tomé, nós tiramos a frase de Jesus. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes. Felizes são aqueles que não viram. Não viram o quê? Não viram Jesus nascer, crescer, não viram o ministério de Jesus, não viram os milagres, não ouviram Jesus. E mesmo assim creram. João está escrevendo isso por quê? Porque, olha, vocês não viram os outros discípulos, eu estou aqui nos meus últimos dias de vida. E eu sempre falo para você que está em casa e para vocês, João, eu tenho João como a maior autoridade bíblica. Por quê? Porque quando ele escreve essa carta, ele já havia tido contato com Mateus, Marcos, Lucas, cartas de Paulo, Pedro, Tiago, ele já conhecia boa parte do Evangelho, e ele já havia escrito também o livro da Revelação. Ele tinha conversado com Jesus, ele viu o céu, ele viu todas as maravilhas que a ele foi mostrada, ele viu o futuro, ele viu todos nós subindo para o céu e aquele grande cântico, o cântico de Moisés, e o cântico do Cordeiro. Hosanas, aleluia, a esse rei vindouro. Amém? E a gente termina com quinta-feira falando do nosso testemunho pessoal. Nosso testemunho pessoal. Quando a gente acha que Jesus morreu, e a gente parece que na nossa época a coisa seria uma colocação, uma fala de maluco, alguém fala assim, eu ouvi Deus. Deus falou comigo, Deus impressionou a minha mente, eu vi um milagre acontecer. O cara fala, esse cara é maluco. Em 2024, ainda acreditar nessas coisas? O autor, ele traz então o nosso testemunho pessoal. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais de João. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida eterna em seu nome. Agora, depois da morte, da ressurreição de Jesus, por exemplo, ele vai falar uma profecia, ele fala, olha, virá um tempo em que toda essa beleza, esses muros, esta cidade, esta capital será destruída. Fiquem ligados no sinal. Quando vocês verem, traduzindo para a nossa língua hoje, quando vocês verem o Império Romano colocar estandartes
em volta de Jerusalém, fazendo grande cerco. Fujam! E eu vou orar para que não seja no sábado. Orar pelas grávidas. Tudo será destruído. No ano 70, acontece que Tito, então, ele entra revoltado com toda a tropa romana, e no ano 70 há a grande destruição de Jerusalém. O pai de Tito chama-se Vespasiano. Vespasiano, ele é o primeiro a fazer o cerco. Vespasiano havia cercado primeiro Jerusalém. Por quê? Porque teve uma revolta dos judeus. Os judeus prenderam os soldados romanos. E agora os judeus começaram aquela revolta e houve aquele cerco romano, mas aquele maluco que havia tocado fogo em tudo, aquele maluco morreu. E agora eles querem escolher o novo rei. Vespasiano estava na linha de sucessão. Vespasiano retira. E quando ele está se retirando, os soldados judeus falam: opa, eles estão correndo de nós. Foram atrás e pelas costas assassinaram muitos soldados romanos. Mas como a prioridade era assumir o reino, não voltaram. Vespasiano assume como imperador de Roma. O seu filho volta. Por que então Jesus falou assim: quando vocês verem o cerco, vocês fogem? E as pessoas perguntam: mas como que se eu fugir se tinha um cerco? Exatamente. Abriu-se uma brecha entre a retirada de Vespasiano e sua tropa para assumir o trono e a volta de Tito com a tropa para assaltar Jerusalém, derrubar Jerusalém sem piedade, sem dó. Então nós temos acesso, nós sabemos que as profecias foram cumpridas e estão se cumprindo. O motivo, o autor diz, o motivo de nós estarmos aqui agora, o motivo do ID, do evangelho ser pregado a todos os povos, está acontecendo. A palavra de Deus chegando a todas as nações, está acontecendo. Mas olhe para mim, tem muitas outras profecias. Pais contra filhos, filhos contra pais, genro contra sogro, nora contra... E aí vai, né? O amor de muitos se esfriando, a noite escura, o sol, lua, todas essas profecias já aconteceram. Guerra, rumores de guerra, conflitos, tudo isso já aconteceu ou está acontecendo. Eu pergunto para você, para terminar, qual é o seu testemunho? Porque o testemunho que eu disse aqui são testemunhos que a Bíblia disse que iria acontecer como profecia. E se já aconteceu, não é mais profecia, é história. Quando eu falo de Tito, Vespasiano, da queda de Jerusalém no ano 70, é o livro de história que está apontando para esses eventos. Quando você vê o terremoto de Lisboa, a história fala do grande terremoto de Lisboa. Quando eu falo que o sol escureceu e ficou como se fosse meio-dia, como se fosse uma noite escura, é a história que conta. O cair das estrelas, milhares e milhares e milhares caindo sobre a terra, já aconteceu, era profecia, mas agora é a história. E eu pergunto, qual é a sua história? A minha é grande e maravilhosa, mas eu posso resumir que num dia de manhã, no meu quarto, Jesus me chamou pelo meu nome e ele falou: Vanderlei, eu sou Deus. E o seu coração está cheio de tantas coisas que não me cabe. Eu levantei daquela cama, a Vilma estava fazendo café e eu corri até ela, fiquei lá e falei: olha, eu acho que eu estou ficando louco. Se eu fizer algo estranho, chamo o bombeiro ou a polícia. A Vilma achou estranho. E eu não saí de casa, era uma segunda-feira, e eu achei que estava doido, fiquei segunda, terça, quarta-feira eu fui na igreja, e aquela voz me incomodando. E eu fui na igreja adventista do sétimo dia, Nova Jerusalém, e eu entrei na igreja, parecia que eu estava em casa. E o irmãozinho começou a pregar bem simplesinho sobre o Pai Nosso. E Deus falou assim: o Pai Nosso você vai pregar. E me deu uma série de sermão com 10 sermões, explicando tintim por tintim cada palavra daquela. E eu fui para casa. E agora eu tô doido mesmo. E eu fiquei quarta e quinta, sexta. No sábado teria um evento no Trento Materiais para Construção. Abraço, Jucimar, seu Roberto, Dona Idê, que sempre assiste o vídeo. E a Vilma me falou: mas como é que você vai na igreja no sábado se você vai trabalhar lá no Trento Materiais? Eu falei: agora é a prova, agora eu quero saber se é Deus mesmo ou se eu tô malucão. Quando foi à tarde, o gerente Jucimar me ligou: amanhã não vai dar para fazer o evento. E eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, no sábado, parecia que eu estava em casa. A lição de escola sabatina, parecia que eu sabia tudo da lição de escola sabatina. O irmão começou a pregar, o irmão Lindomar. E quando ele falou assim, dentro da frase do sermão dele: pegue a sua cruz e siga-me, aquela impressão veio na minha mente. E eu fiz novamente uma série sobre cruz e voltei para casa. No domingo,
Reuni os meus filhos e falei, eu não estou louco. Não tem como eu fugir de Jesus. E eu vi tantos milagres acontecendo na minha família, nos meus filhos, em mim, na minha esposa, que não tem como eu dizer que ele não existe. Não tem como eu matar Deus, nem que seja na sua reputação. Deus vive aqui no meu coração. Deus vive lá no céu e intercede por cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele se comunica com o ser humano. A pessoa que eu achei que eu era indigno, mas depois, conhecendo a história da mulher samaritana, Nicodemos, e com todo aquele que Jesus se relacionou, eu falo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ele não faz acepção de pessoas. Pode ser um Nicodemos rico, pode ser a mulher samaritana de má reputação. Ele vai ao encontro de todos. E se você está assistindo esse vídeo agora, se você está aqui e não sabe a razão desse encontro, é porque Deus tem uma mensagem para você. E a mensagem que ele fala para você é: acredite nas profecias. Todas essas coisas, essas lutas, essas batalhas, um dia irão passar. E a recompensa está só na segunda vinda. O galardão é só na segunda vinda, onde ele vai falar, venha para cá, benditos do meu Pai, e vamos para um lugar maravilhoso que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Seja você quem for, ele te ama. Em nome dos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em nome da Dona Maria do Carmo, seu Carlos, proprietário desse lugar maravilhoso, Vila dos Ventos, eu deixo aqui um abraço fraterno e falo para você, Deus existe, está vivo e ele te ama, e ele é um Deus pessoal. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.